4h08 no ar o Arena CBN desta quinta-feira, dia 17 de agosto de 2023. Cá estamos para mais um Arena CBN. Vamos juntos até às 5 horas da tarde com muita informação, irreverência, irrelatividade, irrisório e por aí vai. Aqui no Arena CBN tem um monte de I. Viu, Carlão de Freitas? Boa tarde para você, Carlão. Boa tarde, Léo Almeida. Tudo ótimo. Já já nós vamos repercutir aí quem acertou, quem errou nas previsões. Você continua numa fase sensacional. E vamos lá. A Tricolor fez bonito, venceu o Corinthians, amassou o Corinthians, né? O Flamengo fez aquilo que se esperava, numa arbitragem realmente polêmica, né? Mas já definido aí, ou definida a final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo. São Paulo e Flamengo, só que é lá longe, né, Léo? Lá em setembro, dia 17 e dia 24 de setembro. Tem bastante tempo ainda até a pausa. Tem. E Sampaoli, quando perguntado por que passou o Flamengo do lado de lá, ele disse, nem sei se estarei aqui. Tá confiante ou não, Sampaoli, hein? Boa tarde, Lupe. Tudo bem? Eliel? Boa tarde. Um grande abraço a você, a todos. Parabéns por mais um palpite certeiro. Obrigado. E que você tenha muito sucesso na sua trajetória como vidente. Até porque é isso que você faz de melhor. É claro que apresenta o programa com muita maestria, mas também como vidente dos palpites. Você é o novo povo Pou, né? Não, eu sou a Márcia Sensitiva do interior. Ah, que bela, É isso aí. bela vestimenta. Bela definição. Definição, né? isso. Estou bem de alcunha. Sim. É isso aí. Boa tarde, Fábio Scheibe. Tudo bem? Cadê o seu timão? Meu timão passa, tal. Aliás, passou, hein? Sabe, rapidinho. Eu queria criticar Carlão de Freitas Fica e à Fábio vontade. Scheibe, mas daqui a pouco. Não, critica Não, agora, não, eu daqui gosto a de pouco. problema. Deixa o Fábio Scheibe falar boa tarde. Pode ir, Scheibe. Boa tarde, Eliel. Boa tarde, Lupe, Carlão. Boa tarde, ouvinte CBN. Ele é o vidente. Queria saber mais uma previsão sua. Será que no dia 17 de setembro teremos Rogério Ceni contra São Paulo? Rogério Ceni assumindo o Mengão? É o que se especula na parte da imprensa carioca. Eu estava ouvindo as rádios, vendo alguns youtubers por aí. Parece que Rogério Ceni pode pintar no lugar de São Paulo e ser uma resposta, né? Já que Dorival vai estar à frente do São Paulo contra o Flamengo, campeão dele também no ano passado. Ia ser muito bacana. Se o Sampaoli cair, sabe quem que eu busco, Fábio Scheibe? Quem? Dorival Júnior. Essa roda gigante. Tô nem aí. Porque o mundo, Lupe, é uma... O mundo é uma roda gigante. Uma roda gigante, Uma hora exatamente. você tá em cima, outra hora você tá embaixo. Uma hora Lupe. você tá no meio ali. No meio, exato. Nem pra Lupe. cima, nem pra baixo. Pois não. Lupe, o mundo é um looping. Olha só, hein, cara. Por isso que eu falo que de vez em quando o silêncio não comete erros. Aliás, Fábio Scheibe, agora eu vou aproveitar o ensejo. Dá licença, viu, Eliel Almeida? Ontem fizemos o cara a cara, Face to face. equilibrado. Só que 6 a no 6. momento em que chegou no treineiro, Verdade. Eliel disse: Dorival Júnior, Vanderlei Luxemburgo. Lupe, sem dúvidas. Dorival Júnior. Boa. Fábio Scheibe. Sou um fã Pela de história, Luxemburgo. sou fã Luxemburgo. Carlão de Freitas, por tudo que já fez pelo futebol, Luxemburgo, o principal culpado da eliminação do Corinthians ontem para o São Paulo. E ponto final. Cássio. Não, culpa do Não. Vanderlei. Você tá culpando o Vanderlei. Vanderlei Luxemburgo, escalação toda medonha. Mas dava pro Cássio chegar naquela bola do rato, hein? Ô louco. Se fosse o Everton, pegava. Não acharam um rojão hoje aí em Campinas, uma bomba? Por quê? Se tivesse no pé dele, ele alcançava. Ai. Hoje você já percebeu que é aquela quinta linda, né? Então vai mandando mensagem pra gente. Ontem nós tivemos um ouvinte que queria desabafar, né, Lupe? Isso, ele não torcia pra ninguém, mas mesmo assim mandou mensagem. Quis desabafou de um assunto lá que eu nem lembro. Não, vou torcer pra ninguém. Não quero que terminou, empata. a mensagem está sendo mandada até agora. Então é a quinta do desabafo. Você tem alguma coisa pra desabafar? Manda aí pra gente, manda em áudio. No 991 869070. 991 869070. Se você tem alguma coisa pra desabafar,
pode ficar à vontade, a CBN vai te ouvir, ó, na trilha de Elton Grimaldi, você manda o seu áudio, desabafa, fica à vontade, mete o pau em quem você quiser aí. Pode ser no seu time? Pode, fala mal do seu time, fala mal de algum atleta aí que você queira falar, só não pode falar mal do Gabigol, porque deixa que a gente faz Isso, a gente fala mal do... Mas manda aí, 991869070, tá bom? Ó, já tem gente mandando aqui, ele é o Mandiná, quer dizer... Ontem deu vergonha de ser corintiano. Corinthians parecia Esporte Clube Itaquerense. Um clube pequeno assustado com o Morumbi. Já dizia minha mãe. Em casa a gente resolve. Aí, ó. Tá vendo? O Raí fez um gol parecido com o do Rato no mesmo cliente, hein? Ricardo de Montemor já chamando o Corinthians de freguês. 91, né? Tá pensando o quê? E aí, bem acabados do Arena. Olha só, hein? O professor Coelho tá mandando aqui o Hiper Super Ultra Bet Eliel. Só porque não, mas não tem nada a ver com isso não, viu, gente? É só palpite. Só Sexta-feira que palpite vem bobo. tá no STJD. Palpite bobo, inocente, mensagenzinha boba. Vai mandando aí, tá? O que você quer desabafar? 991869070, nós vamos com o desabafo do ouvinte, com o desabafo do Carlão, com o desabafo do Scheibe, que tomou uma invertida, perdeu 3 contos de ontem pra hoje. Também, velho, apostar numa final Corinthians e Grêmio. Doido, né? Doido. E vamos juntos. Quem tá no comando técnico, Carlão? Hoje no comando técnico é ele, Elton Grimaldi. E quem tá no comando da nossa live, o Antônio Lupeta? Lupe, oi? Na live. Quem tá na live? Quem tá na live, Daniel França. Ah, dividido por 15, né? Fernanda Alves, pilotando o streaming da CBN. Então tá De certo. forma brilhante, hein? Já tirou o estúdio CBN do ar 3 vezes. Mas vamos ver quantas vezes. É a primeira vez Vamos que ver ela tá quanto fazendo tempo isso. dura o Arena aqui no YouTube, né? Vamos lá, manda aí. Vamos lá. Manda mensagem no YouTube e Ela manda tá rindo áudio de nervoso, também. ó. Ela tá rindo de vontade de pegar as Santista, coisas hein? embora. Torce pro Santos. Santista, cara. Raro, hein? Pela primeira vez vai ver o Nessa Santos na idade? Série B, hein? Nessa idade. Ô, Scheibe, começa o programa aí, vai, velho. O Lupe fala demais, enrola muito. 4 e o sarcófago. Ah, mudou. Sarcófago mudou, se você não sabe, ele deu uma mudada. Tá de cara nova. Nossa, hoje ninguém vai acertar. Apesar que eu dei uma bobeira aqui com o papel, mas vamos lá. E eu não tenho a escalação, tá? Mas é um jogo exótico, internacional. A Ponte Preta jogou fora do Brasil. E o ano contra desse o Lanús, jogo... Contra o Lanús. Não, cara. Não. Ah. Aí seria muito fácil, né, cara? E o ano desse jogo aconteceu no mesmo ano em que essa música foi lançada. Ó, Carlão lembrou lá da adolescência. Ah, não. Ritmo gostoso, hein? Tenho certeza que muitos ouvintes já dançaram essa música nos tradicionais bailinhos. Pois é, daqui a pouco a gente fala qual é o jogo que envolve a Ponte Preta e o seu adversário e o ano que esse jogo aconteceu. Pode continuar, Chay. 4 horas, 11 minutos depois dessa bela canção de mais um sarcófago anunciado por Antônio Lupe, o Arena CBN está no ar esperando a sua participação. Mande mensagem pelo 19991869070 ou participe pelo chat do YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Daqui a pouco tem muita discussão sobre os duelos das semifinais da Copa do Brasil. Fique aí, 4 horas 11 minutos, com Elton Grimaldi nos comandos técnicos, está no ar o Arena CBN. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Na Escola Oficina, o acolhimento abre portas. Encontramos amizades que duram uma vida. Com o ensino forte, desenvolvemos habilidades para enfrentar qualquer desafio. E com os melhores professores, aprendemos a viver. Oficina, a escola que marca a sua vida. Matrículas abertas. Você sabia que os serviços de segurança e facilities vão muito além de portaria e segurança? E que a Uniceter tem soluções também para limpeza, jardinagem, recepção, carga e descarga, valet, motorista, bombeiro civil e várias outras opções de facilities? Na hora de contratar ou renovar a terceirização de sua empresa ou condomínio, fale com a gente, 3828-4044 ou acesse uniceter.com.br. Uniceter, tudo que é importante para você é obrigação para nós. Domingo de Brasileirão na CBN.
O Peixe entra em campo na Vila para escapar do Z4. Santos, Grêmio! Às 4 da tarde, com Oscar Ulisses, Gabriel Dudziak e Rafael Prates. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Sou eu, hein? De volta com a Arena CBN, 4 horas e 13 minutos. Para você que está com a gente na Central Brasileira de Notícias, vamos juntos. Fique à vontade, vamos lá até às 5 da tarde, falando bastante de esportes e outras cocitas más, tá? Para você que sintoniza a 99,1, a famosa, a conhecida, a falada, a entoada, a comentada, a criticada e a analisada. CBN Campinas. É essa mesmo, é isso aí. Vamos lá, deixa eu já dar uma boa tarde para quem tá mandando mensagem pra gente aqui. Boa tarde, a cerveja tá muito cara, pô, é o desabafo do Reginaldo. Verdade, hein, Reginaldo? Mas você tá fazendo quanto com 1 litro também? Precisa ver isso, né? Que às vezes compensa, vai no litrão. Meu carro tá fazendo 10 na cidade. Agora. Falar nisso hoje, acho que já. Podemos, já pode, né, Carlão? Já. Hoje já, a semana inteira. É que nem amanhã. Tem Série B, amanhã, tem Série B. Amanhã nós temos um jogo 9h30 da noite. Você acha que depois não vai rolar? Pera. Como é que é? Coloca a frase de novo. Amanhã. Nós temos jogo até às 9h30, não é? Vamos voltar. Não, todos Eu nós. posso ler a escala? Não, porque essa escala alterou. O Fábio Scheib me pediu gentilmente uma substituição, então nada como ajudar o meu colega de trabalho. Grande Fábio Scheib. Procede, Scheib? Não tô sabendo, não. Hoje tem LBF, viu, Lupe? 9 horas da noite. Tá 1 a 0, jogo 2, tá 1-0 2. para Araraquara. Araraquara contra Sampaio Corrêa. Tem transmissão do Tudo EP. Então, para você que quer acompanhar, entra lá no YouTube do Tudo EP. Araraquara vai jogar em casa de novo. A transmissão é do Pedro Guilherme, nosso PG. É o comentário do Broca, o nosso Zé Buquinho do interior. E as reportagens do Fernando Baldassari, o grande Balda lá de Araraquara. Então, nós temos transmissão completa no Tudo EP. As duas melhores equipes da LBF em busca do título. Sampaio, uma hegemonia gigante. E Araraquara quer buscar o título de capital do basquete de Franca. Ué? Nossa, que coisa. Mas peraí, Franca é uma cidade, Araraquara é outra. As duas fazem parte de regiões diferentes. Mas a história do basquete em Araraquara é muito rica. Ela só não ganha da história do basquete de Franca. É sensacional. Você misturou tudo aí numa salada, enfim. Boa tarde, o Cássio falhou 2 vezes. Na saída de jogo e com aquela altura pulou a meia altura. Eu jogo no gol, posso falar que ele falhou sim. Wagner da Vila União. Eu vou discordar do Wagner na situação do primeiro gol. Eu já defendi uma tese aqui no CBN Esportes. Ali o Cássio ele quis quebrar no Yuri Alberto. E aí começa todo o problema. Por quê? Porque ali se fosse um centroavante competente, um centroavante brigador, um centroavante genuíno, um centroavante como o seu amigo Pedrão, Eliel. O meu Pedrão lá. Ele iria ali brigar com o Pablo Maia, Val Baiano, ele ia dar cotovelada, rabo de arraia, e a bola ia ficar ali por algum instante. Ia dar um conforto para a zaga corintiana. Mas como o centroavante é o Yuri Alberto, o Cássio quebrou. O Yuri Alberto caçando pipa no Morumbi, admirado com a torcida do São Paulo. O Pablo Maia pegou a bola, matou o Wellington Rato, pumba, golaço. Ali pra mim é falha do Yuri Alberto. Você sentiu uma certa dor nesse comentário? Não, não foi dor. É que eu não gosto de centroavante meigo, sabe? O Yuri Alberto pra genro é maravilhoso, né? Então. Nossa, um amor centroavante de tem que ser malvado. Eu não torço pro Corinthians, mas ontem eu assisti o jogo todo. Se eu torcesse pro irritante, Corinthians... Não é? Eu estaria xingando até agora o Yuri Alberto, porque ele anda em campo. Pô, se é o Caleri ali, então vai, se é o Caleri ali, meu Deus do céu, ele pega, ele briga com o zagueiro e cava falta. O Rony, que não é centroavante, dá mais trabalho que o Yuri Alberto. Agora o Cássio quebra a bola no atacante, o cara tá olhando pro nada, pô. Tá louco. Alô, amigo aqui, o Rogério de Campinas, Ponte Preta e Tunísia, 1979, esse jogo aí, bela escolha, Lupe. Boa. Falou bem, propriedade, hein? Nossa. Esse, eu disse, ia dar meu São Paulo, um desabafo. Esses corintianos falam que conhecem o Morumbi, lógico. Ficou o tempo sem estádio e só jogam lá. É isso, hein? Opa. Mandou ver, hein? Mandou ver mesmo. Ó, o Luxemburgo jamais admite que ele perdeu o jogo. A teoria dele é, eu ganhei, nós empatamos, os jogadores perderam, ultrapassado e arrogante.
Marcelo do Jardim Aurélio. Tá nervoso, E Marcelo. teve hein? gente aqui no programa que colocou o Luxemburgo como principal técnico do confronto. Mas quem foi, Antônio Luiz? Eu não... Carlos de Freitas Carlão e de Fábio Freitas. Scheibe. Eu gostei da entrevista do Luxa no final, reconheceu. É, com Eu tenho uma grande admiração pelo Luxemburgo, por isso meu voto é no Luxemburgo. Casa com ele, já que você gostou Casa dele. com ele, Scheibe, bora então. com ele. O Timão estava a 11 jogos invictos, né? Mas perdeu. E aí? Perdeu, Entrou desantenado ontem no Morumbi, o Corinthians, realmente. Entrou o quê? Desantenado. Lá em Bebedouro, quando a televisão tava desantenada, a gente colocava uma palha de aço na antena pra pegar os canais. Palha bem, de hein, pra não aço, falar que propaganda. hein? boa. Muito bom. Lá em casa era bombril mesmo. Lá era Solan que era mais barato. Achocolatado. Como que é Gilete. a maisena? Amido, né? Amido de Amido milho, de milho. lâmina de barbear, creme de avelã. Põe um pouquinho de Todd no meu leite. Aliás, E do ouvido, tinha e do Todd ouvido. aquela vez que eu tava lá no sítio do meu avô. Como é que é? E o do ouvido, que a gente passa no ouvido, como que é? Na orelha? Ali, o que é? É... Bastão que é? de higiene. É, bastão de higiene com algodão na ponta. Mas boa, essa é cotonete, essa foi boa. Tem áudio aí, Alto? Vamos ver o que o ouvinte tá mandando no áudio antes da gente começar a analisar Corinthians e São Paulo. O São Paulo maior do Brasil passou pelo Timão, hein? Vamos lá. Boa tarde, meus amigos da CBN. Boa tarde. E meu amigo Antônio Lupes. Opa. Preciso de um favorzão. Se for dinheiro, não tenho. Você que é de Ribeirão Preto, Sim. Entregou. você conhece alguém que aluga Virou resenha de apartamento Ué, gente. próximo da USP de Ribeirão Preto? Que isso, gente? Eu tenho uma prima que está vindo de Belém Ah, e ela precisa passar 30 dias em Ribeirão Preto para fazer um curso na sim. USP. amiga? Você Manda foto pra consegue me pessoa. indicar alguém que possa fazer esse favorzão de alugar um apartamento ou indicar alguém? O que é? Que coisa aleatória isso, velho. Ô, Chaibe, conversa de ô, Chaibe, bar. você vai ajudar, Chaibe? Manda uma fotinho, qualquer coisa a gente vem pra Itu, a gente dá carona pra Ribeirão, se ele puder. Aqui. Meu Deus do céu. É. Fábio Chaibe tá um... Mas eu tenho um contato que vou mandar no particular. Boa. Ajuda o nosso Reginaldo Decares. Ah, esse aluga Esse até aluga. a irmã e não entrega. Esse é demais. Ele aluga até apartamento com gente dentro. Vai pro próximo aí, ó. Fala CBN, E aí, amigão? eu vou desabafar que eu não aguento mais essa má fase do meu Coringão, Aí, ó, tá eu vendo? não aguento mais o meu sogro palmeirense Aí é duro, hein? tirando sarro de mim. Nossa, não é aguento. dureza, hein? Ah, mas dá Tá um desconto, difícil. pô. Você pega a Esse filha é meu dele, desabafo, CBN. Valeu! dá um desconto também. É, Dá pra pô. ter tudo nessa É. vida. Vai pro próximo aí, Elton. Nada, absolutamente nada tira o título da Copa do Brasil do São Paulo. Nada, nada. Falei isso. Eu não falei isso. Ainda não dei meu palpite sobre o título. Tá longe, hein? Dei o palpite apenas da classificação do São Paulo e disse olhando na câmera. Nada tira a classificação do São Paulo. Nada. E nada tirou mesmo. Mas me deu dor de cabeça esse palpite, hein? Mas palpitei. Fazer o quê? Vamos pro próximo, Elton. Leandro aqui de Sumaré, aqui, Leandrão. indo pra trabalhar em Vinhedo. Quero desabafar aí. Ah. Chupa, Corintiano. Que? E não fala Chupa. isso, rapaz. Ô, Lupe, você não tá ouvindo o áudio, Lupe? Hoje pode. Hoje tá liberado. Pelo amor de Deus, velho. Vai pro próximo, Elton. Tarde, Arena. Já que é pra desabafar, eu vou desabafar, hein? Sou motorista de aplicativo e eu vou falar pra você, hein? O motorista brasileiro, Nossa, ele o é campineiro. animal, O campineiro. mal educado, Nossa. desrespeitoso e sem cultura. Continua, Pelo continua. amor de Deus. Manda mais um adjetivo Vamos aí. ser ruim assim na caixa prego. Opa, calma. Não, mas é terrível. Onde é a caixa prego? Onde você imaginou aí. Eu não sei, eu não imaginei nada, não. Mas é... É a urna? É perto da É. coxa, a parte de trás da coxa. Isso. Tá. Mas ele tem razão, hein? O motorista, o campineiro,
Pelo amor, que horror. Não, mas assim, com todo respeito... Ou como tem gente mal no trânsito, hein, velho? Mal assim, educado, não usa. Eu não posso falar nada, porque eu já tomei multa de área azul aqui em Campinas. Você é meio bravinho no trânsito Vou também. falar o quê? Eu vou falar... Não, eu dirijo bem, cara. Não, dirige bem, mas é bravinho. Foi um período que eu... É verdade. Bravinho, buzina pra todo mundo. Buzina, E eu penso que ele conhece todo mundo, não, ele tá buzinando pra reclamar. Né? Foi um período que me ajudou bastante, mas em Goiânia... Terror. É bravo. Se usa seta lá ou não? Não. É só enfeite? Não tem. Mas pra que serve a seta no carro? Eu não descobri até hoje. Nossa, mãe, cara, eu me irrito com isso. E... Não, deixa pra lá. Tá bom. Vamos pro próximo áudio que é melhor. Vai, mas belo desabafo, hein, motorista de aplicativo. Fala, pessoal da CBN. Tudo bem, amigo? Boa tarde. Tarde. Marcos Shampoo aqui de Campinas. Marcos o quê? Meu desabafo é o seguinte. Hoje eu já não acompanho quase nada futebol. Já acompanhei muito mais no passado, mas o que me deixou muito desapontado, somente com o futebol brasileiro, é essa picuinha. Para mim, eu chamo até de falta de profissionalismo quando uma parte do grupo quer derrubar técnico, derrubar comissão técnica, verdade, ou mesmo algum companheiro que está jogando, faz corpo mole em jogo, não entrega resultado, não joga. Então eu acho uma falta de respeito com os torcedores, com o clube e até com a própria profissão. Porque o cara tá lá, tá sendo pago para jogar, então ele teria que jogar de uma forma ou de outra, seu melhor futebol. Boa. Bela observação do nosso ouvinte. Também sou de acordo, né? Porque é mais fácil para a diretoria trocar um do que 30, né? Tá louco. É mais fácil. É um festival de hipocrisia. Deixa eu só, antes da gente comentar, pode continuar mandando seu desabafo aí no 991869070. Vai gastando o dedo, vai mandando áudio, já já a gente coloca mais no ar. Antes eu queria fazer um desabafo. Vai. Ontem, eu não sei dimensionar o tamanho da minha indignação ao ver aquele pênalti ser marcado para o Flamengo no jogo contra o Grêmio. Gente, aquilo não existe. Não existe. Você não consegue pular sem abrir os braços. Quem conseguir pular naquela impulsão sem abrir os braços, o cara deveria ser estudado, ir para a NASA, ir para o Guinness Book. O que fizeram com o Grêmio, tudo bem, o Grêmio não tem qualidade para superar o Flamengo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E nem perdeu a classificação por esse pênalti marcado. Mas isso um dia pode comprometer. Se foi pênalti daquele jeito, por que não foi no jogo Grêmio e Fortaleza? Por que não foi pênalti no jogo Palmeiras e Atlético Mineiro? Com aquela bola na mão do jogador do Palmeiras. Tá na hora da arbitragem brasileira começar a assistir um pouquinho de jogo fora do país. Vamos assistir mais Libertadores da América. Vamos assistir. E vocês apitam jogos pela Conmebol. Tá na hora de assistir jogos pela Premier League, jogos da La Liga, jogo da Bundesliga. Vai começar a passar aí campeonato arabiano também. Tá na hora de começar a ver como a arbitragem apita mundialmente. Ah, mas a regra diz que ampliou o espaço do corpo. Mas ele vai tirar o braço como, criatura? Pelo amor de Deus. E outra coisa, é uma bela vontade, é uma boa vontade do VAR para apitar a favor do Flamengo. Os caras não esperaram a bola sair não, Carlão. Interromperam o jogo com a bola em campo, não esperou sair não. Ô, Braulio, vem ver aqui que deu um BO aqui, ó. O Braulio também é um para-raio, né? Ah, pelo amor de Deus. Ô, Braulio, tá na hora de chamar a responsabilidade, cara. Isso não foi pênalti nem aqui nem na China. E aí a gente tem que ver comentarista que foi péssimo jogador, foi mais chinelinho do que jogador, ficar também a transmissão inteira defendendo, foi pênalti, Flamengo jogou muito. Que jogou muito, cara? Desculpa aí, fiquei nervoso, ô Scheibe. E o Bandeira que uns lances anteriores acabou dando impedimento num lance de lateral. Exato, isso aí foi bizarro, velho. E o Braulio tava indo na dele, pra você ver como o Braulio ele terceiriza a responsabilidade. Não tem ele personalidade, não chama a responsabilidade. Ele deu impedimento no lance do Grêmio, sendo que o cara, a jogada originou de uma cobrança de lateral. E vou aqui dizer, lateral não tem impedimento. Independentemente se for o Ronaldinho Gaúcho que tá lá tomando água com o Rogério Ceni, sozinho ou não. Mas, nossa, a arbitragem brasileira... Cara, eu fiquei absurdamente irritado ontem. Muito nervoso. Essas marcações, elas deixam a gente pé da vida, realmente. Primeiro porque existe a regra, né? A partir do momento que você aumenta a circunferência do corpo... Não existe, cara. Não existe, eu concordo com você. A gente tem que questionar a regra.
E outra coisa, eu gosto até do VAR, mas o VAR europeu, 1 minuto e meio para tomar decisão no máximo, jogadores respeitando, essa bagunça que é o futebol brasileiro. Agora, o VAR em lances interpretativos não deveria existir. Claro que não. Não Os deveria caras pararam existir. o jogo, Carlão. Sabe? Uns acham que foi pênalti, outros acham que não. Eu não daria pênalti no fim, aí você vai ver a regra constata que é pênalti esse tipo de jogada. Ou seja, é uma bagunça danada, lance interpretativo. Na imagem, ele muda. Uma imagem não quer dizer que o lance foi realmente daquele jeito. Então, o VAR para lance interpretativo não deveria existir. Ainda mais no Brasil, que é uma bagunça danada, árbitros ruins e árbitros caseiros. Concordo com você. Você daria pênalti, Lupe? Não daria pênalti. Você daria pênalti, Fábio Scheibe? Também não daria, não. Ninguém daria aquele pênalti, gente. O cara vai tirar o braço. O árbitro que apitou Fortaleza e Grêmio não deu pênalti. O árbitro que apitou Palmeiras e Atlético Mineiro não deu pênalti. E aí, por que só o Braulio dá o pênalti? Ah, pelo amor de Deus, gente. Olha, eu fiquei... Que isso? O Renato Gaúcho citou um lance que teve entre Grêmio e Flamengo também, pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã, estava 2-0 pro Flamengo. Exato. Uma bola que bateu na mão do jogador do Fabrício Bruno, do Flamengo. E que foi muito mais pênalti do que esse. Sim. Foi muito mais Um exemplo teve na Libertadores, Palmeiras e Atlético. É isso no que eu tô toque de mão falando. do menino. E ali, se for ver, o menino o braço dele tá aberto, porque ele tá indo em direção à bola. Sim. Só que vocês têm que entender o seguinte: mão na bola é pênalti, bola na mão, nem toda bola na mão é pênalti. Então, mas não tá claro isso. Cada um tem uma forma de. Então, mas não tá claro aqui no Brasil, porque em todos os lugares a gente sabe e a interpretação é feita de forma correta. Só que aqui os árbitros têm medo da retaliação, do fato de serem afastados. São então, caseiros. o que eles fazem? Eles pegam e dão um pênalti, fala eu. Ontem era mais fácil dar o pênalti pro Flamengo. Exatamente. Já mata, acaba com o problema. Exatamente. Boa tarde a todos do programa. Meu desabafo é sobre a regra do impedimento. Pelo amor de Deus, tem que acabar com isso. Mais um. Esse aqui eu sou mas aí o Edson Baixo. Mas aí o impedimento, a gente pode até não gostar, mas o impedimento não tem interpretação. Ou é ou não é. Agora, mas tem que ter uma regra, Carlão. Ficar traçando linha por conta de milímetro. Eu não vejo vantagem um cara 2 centímetros à frente do outro. Eu também não, mas só que aí não tem a interpretação. Aí 1 centímetro acima é impedimento. Mesmo sendo chato, também concordo. Mas tipo assim, ó, dentro da área à frente é impedimento, fora dela não. Pode ser, mas não tem interpretação. Agora o pênalti não. Ontem, se você levar a regra ao pé da letra, foi pênalti. Eu não daria pênalti. Eu não tenho coragem de dar um pênalti daquele. Como no do menino, eu também não daria, não. Mas o Braulio é mole, né? Aí foi lá e deu pênalti. Aliás, o Braulio tá mole desde o início da Copa do Brasil, hein? Botafogo e Sergipe. Isso é verdade. Diga-se de passagem, tem esse ponto aí importante a ser destacado. Vamos para mais um desabafo do ouvinte, Elton Grimaldi. Põe no ar aí. Boa tarde, Arena CBN. Olha, essa situação do Eliel aí, de ele acertar tudo, tá me lembrando um filme, hein? De Volta pro Futuro. Quando o velho Biff, que era o rival dos McFly, volta pro passado com um almanaque de esportes. Aí ele entrega pro Biff na versão jovem, né? Certo. E ele começa a apostar aí nos jogos, porque já estava lá tudo determinado, os resultados dos jogos, e ele fica rico. Será que o Eliel não tem um almanaque desse aí não, lá do futuro? Com todos os jogos já feitos? Sei não, hein? Se eu tivesse um almanaque desse aí, eu tinha jogado 3 vezes na loteria só essa semana. Pelo amor de Deus. Ele tava em Sinop esses tempos atrás aí. Vai pro próximo, Elton. Boa tarde, meus amigos do Arena. E começou manso, vai vir. Parabéns aí pelo programa. Obrigado, Vivi. Já gostei. O programa de vocês é sensacional. Que isso, hein? É o Nilson aqui de Paulínia. Ô, Nilson. É o seguinte, o desabafo é o seguinte. Manda. Sou bugrino. E assim, é difícil você ver que o time se arma para jogar no contra-ataque, mas com uma transição muito lenta. Tem que melhorar isso aí. A transição tem que mudar. Quem quer jogar no contra-ataque tem que fazer uma transição rápida, de defesa para o meio de campo e para o ataque. É impossível ter 2 ou 3 lances só de contra-ataque no jogo, e quando é um chutão e dá certo de cair no pé do jogador do Guarani. Boa. Pronto. Nossa, mas ele tem razão, Carlão? Mas ele desabafou com classe, hein? Foi bonito o desabafo, hein? Mas eu gosto do meio campo do Guarani, principalmente os dois Mateus. Não. O cara falou uma explanação de 10. Amanhã tá complicado, hein, Carlão? Amanhã tá complicado. Aliás, eu tô lendo aqui uma matéria do Guarani que praticamente tem aí um esboço, né? Do que ele pode colocar o técnico Humberto Louser. Ele coloca o Bruninho.
ele coloca o Bruninho aqui no meio-campo. O Bruninho não é o meio-campista realmente, mas quando foi utilizado nesse setor, ele correspondeu ou não comprometeu. Pelo menos é uma boa notícia aí a possível volta do Bruninho. Mas eu gosto do meio-campo do Guarani. O Guarani está passando por um momento assim. As vitórias não estão acontecendo, né? Por isso o torcedor começa a questionar. Daqui a pouco tem mais desabafo. Você que tem um desabafo por fazer, mande aí no 991869070, tá bom? Daqui a pouco você desabafa. E teve caso de polícia hoje lá no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro não, lá em São Paulo, né, Lupe? Teve caso, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então vamos lá pro Repórter CBN, a gente volta já. Arena CBN. Repórter CBN. Quinta-feira, 17 de agosto de 2023. A senadora Elisiane Gama, relatora da CPMI dos ataques golpistas, afirmou que o hacker Walter Delgatti apresentou elementos à comissão que dão fortes condições de apresentar o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro ao final dos trabalhos. Delgatti revelou uma trama envolvendo Bolsonaro e ex-assessores dele que tinham como objetivo fraudar o resultado das eleições presidenciais do ano passado. As declarações do hacker foram dadas durante depoimento ao colegiado que investiga as invasões do dia 8 de janeiro em Brasília. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou estar confiante no parecer da Advocacia-Geral da União, que trata sobre a exploração de petróleo na bacia da Foz do Rio Amazonas. O documento ainda não foi divulgado, porém Silveira acredita que ele vai ser favorável à liberação de perfuração na região pela Petrobras. O ministro também avaliou que a exploração no local não vai trazer perigos de contaminação da Foz do Rio, já que o local a ser perfurado está a 500 quilômetros. A Polícia Federal apreendeu em Roraima mais de 1 tonelada de drogas e 2 fuzis de guerra modelo AK-47. Segundo a corporação, essa foi a maior quantidade de cocaína e skunk confiscada no estado durante a operação. Os agentes também prenderam 3 colombianos e 2 brasileiros por tráfico de drogas. 1% dos mais ricos da população dos Estados Unidos foi responsável por 17% das emissões de carbono totais do país em 2019. É o que revelou um estudo divulgado pela Universidade de Massachusetts. A pesquisa mostrou ainda que 0,1% dos mais ricos tinha, em média, emissões de até 1.700 vezes maiores do que os 10% mais pobres naquele ano. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento, vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 4h35, boa tarde para você, Mário Quintino. Oi, Léo, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu trago informações da rodovia Dom Pedro porque a situação é complicada para quem sai de Campinas, vai em direção de Valinhos e também de Itatiba por conta de obras no anel viário Magalhães Teixeira. Então, nosso ouvinte está perdendo tempo do quilômetro 130 da Dom Pedro até o Trevo de Souza, as proximidades ali do quilômetro 127. Siga aí com atenção, se você puder, inclusive nesse trecho, prefira seguir pela pista marginal, que tem melhores condições. No sentido da rodovia Anhanguera, aí já diminui a velocidade na chegada para a região do Nova Aparecida. Na Zeferino Vaz, a movimentação é maior para quem sai de Paulínia, chega a Campinas e vai acessar a região de Barão Geraldo. Eliel. Obrigado, meu caro Mário. Você volta já já. Temos o ponto final em breve. Na sua próxima troca de óleo, escolha lubrificantes Móbil. Alta tecnologia e garantia de qualidade. Se tem movimento, tem Móbil.
A maior campanha de vendas da Audi do Brasil está de volta. Audi Day, na Audi Center Campinas. Nos dias 18 e 19 de agosto, você não pode perder a oportunidade de sair de Audi zero. Taxas a partir de zero em 24 meses. Descontos de até R$40 mil. Pacotes com 3 revisões grátis. Descontos especiais para vendas corporativas. Seminovos Audi com 1 ano de garantia e taxa zero. Não perca essa chance. É na Audi Center Campinas. WhatsApp 1933441200. No trânsito, escolha a vida. Atenção, Campinas e região. Quer sair de carro novo e fazer o melhor negócio da sua vida? Vem aí, Campinas Auto Show, o maior evento automotivo que Campinas já viu. São mais de 500 veículos revisados e com garantia dos principais lojistas de toda a cidade, com condições jamais vistas. Você vai sair de carro novo com 0 de entrada e a primeira parcela só para outubro. Não perca tempo. De 22 a 26 de agosto, aqui no Campinas Shopping. Use cinto de segurança. Soltar balão pode colocar vidas em risco, provocar incêndios e causar danos ao meio ambiente. Quem solta balão está sujeito a punição severa e prisão. Ajude a denunciar esse crime. Uma iniciativa CBN Campinas. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. 4 horas e 37 minutos, voltamos com o nosso Arena CBN. Boa tarde, amigos. Querem apostar que o segundo jogo da decisão da Copa do Brasil será no Rio de Janeiro? Eu não vou apostar, não. Não vou apostar. Bolinha gelada. Não, a minha avó já falava, tema, mas não aposta. Não aposta. Não aposta. O outro ouvinte aqui, o Francisco Ferreira, de Goiânia, Goiás. Tá ouvindo a gente. O Lupe fez estrago lá, hein? Muito. Colocaram o Hoje idoso... tem Vila Nova, hein? Hoje tem o quê, o Chaime? É Série B, né? Tem Vila Nova e Mirassol, né? Boa. 9h30 da noite, no Oba, conhecido pelo Lupe. Conheço mas bem. o Oba não é um hortifruti? Barato, né? É o estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Ah, perfeito. O Fagner é idoso pra jogar aí não, hein? Notícia quente. Michael tentou puxar o Gabigol para os Emirados, mas o Sheik falou que as vagas de gandulas estão preenchidas. Que isso, Edu? Vá. Edu de Hortolândia, deu no meio, velho. Aí não, mano. Muita bola, ele é chato, mas é bom de bola. Tem muita mensagem aqui, hein? Boa tarde, dando risada em relação ao adjetivo do Braulio. Ponte Preta 4-3 no futebol em Bucareste, na Romênia. Em 1978, Francisco Paranhos, viu, Lupe? Quem mandou isso aí? Francisco Paranhos já mandou. Qual que é o telefone dele? Final 4498. Francisco, eu vou te chamar no PV aqui. Esse já entregou. Vou chamar no privado. Meu desabafo, sei que vocês não tem nada a ver, mas fala pra esse cara ler o repórter CBN direito. Que isso, Carlão que mandou. No meio aqui, velho. Ontem vocês disseram que o Corinthians ia passar. O que aconteceu com o palpite de vocês? Não. Você pode assumir. Foi esse rapaz aqui, Carlos de Freitas e o que tá lá em Itu. Foram eles mesmos. Foram os mesmos que defenderam Vanderlei Luxemburgo. Exatamente. Não, ele é muito melhor que Dorival. Exatamente. Eu não vou falar nada mais. Eu só vou lembrar todo dia. Esse negócio do palpite. Pode soltar, pode soltar. Não, quero que solta. Manda ver aí, Alto. Esse negócio do palpite se tornou, enfim. Vai pro Stories, é? Eu queria outro palpite, mas as forças do além me forçaram a dizer isso. As forças me forçaram. Atenção, nada, absolutamente nada tira a classificação do São Paulo hoje no Morumbi. Nada tira o São Paulo da final da Copa do Brasil. Pronto. Pro ouvinte falou que nós dissemos outra coisa. Tá aí, ó. E tem mais desabafo, Elton Grimaldi. Boa tarde, amigos da CBN. Ô, amigão. É o Regis daqui de Campinas. Ô, Vocês Regis, estão falando de tempo, pênalti, né, que marcaram pro Flamengo ontem. Tamo. É só lembrar um pouquinho o ano passado, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Não lembro. O pênalti que não marcaram lá em cima do Yuri, junto com o Léo Pereira. Quando se trata de Flamengo, né? Sim. São Paulo que se prepare aí nessa final aí, porque vai ter que jogar contra 2. Concordo. Não concordo. Por que você não concorda? Não, porque eu concordo. Ah, entendi.
Vai mais um aí, Elton. Boa tarde, galera da CBN. E aí, lindão? Então, em relação ao pênalti, eu não daria e fiquei bravo ainda. Sou corintiano, mas fiquei bravo num pênalti desse. Isso não existe. Você ficou bravo com outra coisa. Isso não existe. E depois do Corinthians, o São Paulino tem que ficar feliz, porque o São Paulo estava jogando com 13, porque os atacantes do Corinthians é zagueiro do São Paulo. Que isso? Pelo amor de Deus. O Corinthians é grande pra caramba com esses caras ruins pra caramba. Não. E o técnico, o Vanderlei Luxemburgo, mexeu muito mal também. Não. Tem jogadores que nem deveria ser escalado. O cara abriu a caixa de ferramenta, Carlão. Tá muito bravo. Esse desabafou de verdade, hein? Vai devagar. Faz parte, acontece. Faz parte. Não, mas hoje a pauta é essa, cara. Não, o cara deixou o negócio aí. Calma aí também. O Corinthians tá se livrando aí do brasileiro, vai ser campeão da Sul-Americana. Sim, vai pro povo, né? Vai pro próximo aí, Elton. Vamos ver o que tem desabafo. Opa, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Não. É o Daniel aqui de Campinas. Ô, Daniel. Ô, Eliel. Oi, irmão. Você tá perfeito na reflexão, cara. Obrigado. Perfeito. O futebol brasileiro tinha que parar. Obrigado. Acabar tudo e começar de novo. Obrigado. Não, calma aí também. Cara, é uma bagunça sem tamanho. O pessoal da transmissão ajuda. É isso mesmo. Nessa bagunça. Você mesmo citou aí o comentarista. Chinelinho, os caras defendem a arbitragem, é torcedor, na verdade são torcedores aí, ó, nervoso, que estão comentando. E eu não falei entendeu? Nada, hein? Parcial até o limite. Aí. Tá, favorece um, prejudica o outro e assim vai. Aí, ó. Tá, é uma bagunça que sem tamanho. Tá bom, calma. Agora calma, vai respirar, vai Você tomar mandou uma água desabafar gelada. de calma? Não, agora desabafou também, né? Muito também, calma. Mas tô contigo. E não abro, hein? Boa tarde, Arena CBN. Boa tarde, amigo. Aqui é o Bartolomeu da Vila Lemos, Campinas. Bartolomeu, você não sabe nem Uma eu. pergunta. Vocês não acham que o Guarani está cansando muito rápido, não? É o segundo tempo. Eu fiquei com essa sensação, Carlão, principalmente no jogo contra o Ituano. Você sabe que isso é uma tônica desde o início da Série B, né? Eu gosto Guarani... com gin, é bom. É bom, eu Muito também bom. gosto. Mas o Guarani não consegue manter o ritmo, né? E, pelo menos a última partida que eu trabalhei foi em Itu, do Guarani. E foi assim também. Um primeiro tempo que o Guarani conseguiu levar, mas no segundo o Ituano tomou conta e pode ser um sintoma, pode ser uma justificativa sim, a parte física do Guarani, o Guarani cansar nos minutos finais, mas é um problema recorrente desde o início da Série B. Vamos para mais um áudio, depois o Fábio Scheib tem uma informação importante do porquê o Corinthians perdeu o jogo. Olha aí. Fábio Scheib tem essa informação importantíssima do porquê o Corinthians perdeu o jogo. E ele vai falar já sobre isso. Antes, mais áudio aí. Boa tarde, galera. Melhor programa de esporte do Brasil. Que isso, Brasil? Aí, pro São Paulo ganhar do Flamengo, ele vai ter que fazer no mínimo 2 gols em cada jogo. Por quê? Um pênalti para cada o Flamengo já tem. Isso aí. Que maldade. Antônio obrigado, ouvinte. Essa foi boa. Vamos pro próximo, Elton. Alô, galera da CBN. Somos nós. Meu desabafo de hoje, eu não aguento mais ficar ouvindo o gol do São Paulo. Desde as 8h45 da manhã. Gol do São Paulo. Tá bom. 2 horas. Gol do São Paulo. Ó, para com isso aí. Não, e vocês só falam do São Paulo. Não, vamos falar do Corinthians. Vai tomar agora. banho na soda, calma. Pelo amor, machuca, não pode. Não vai, não. O São Paulo tirou os 2 rivais, né? Tirou Palmeiras e Corinthians, velho. Agora o Flamengo vai tirar Só não tirou o Santos, porque o Santos morreu antes. O Santos morreu sozinho. O Santos, coitado. O Santos se tirou. Bahia. O Santos se tirou, cara. O Santos falou, eu vou sair, porque senão São Paulo agora vai me todo dia eliminar. chega um novo reforço lá. Agora chegou o tal do Rincon. 35 anos. O Rincon já não partiu, os Corinthians, né? O original já... O original já não deixou. Faleceu? O Fred Rincon, colombiano, nos deixou. Acidente de trânsito. Exatamente. Último áudio antes da análise do Fábio aí. Nossa, tinha esquecido. Boa tarde, amigos da CBN. Só para lembrar que antes desse confronto, os senhores elegeram um tal de Rojas. Certo. Verdade. Que nunca Ele viram tá certo, jogar.
como um jogador melhor do que o grande craque Nestor do São Paulo. Isso foi verdade também. Só para deixar registrado, tá Não, bom? ele tem razão. Não, mas esses ouvintes também têm memória de elefante, hein? Não precisava disso. Não, mas lembra? ele bateu com jeito, ele bateu com classe. É aquela frase, né? Você faz 10 certo, uma que você erra, acabou. Vem no rim. Mas o que importa é que o ouvinte tenha memória boa. Exato. E tá acompanhando o programa. E eu vou lembrar de outra catástrofe que vocês fizeram ontem no Cara a Cara. Murilo ou Beraldo? Murilo. Fase não, eu votei no Beraldo. Murilo. Scheibe gritou lá do outro lado de tu. Murilo. E Carlão, sorrateiramente. Murilo. E aí, mas o que mais me pegou foi o Beraldo final. acabou com o jogo. O que mais me pegou foi o técnico, Luxemburgo. Sou fã dele. Luxemburgo, cara. Ô, cara, por que o Corinthians perdeu o jogo, cara? Explica aí que todo mundo quer saber, cara. Não é informação, mas é uma análise, uma simples análise da minha parte aqui. Vocês tocaram num jogador que poderia ter feito diferença para o Corinthians no primeiro tempo, o Rojas, né? O Luxemburgo entrou com o Juan no meio-campo do Corinthians. O Rojas entrou no segundo tempo, deu uma qualidade pro time corintiano. Nós tocamos em 2, né? Porque o Murilo quase fez um gol de cabeça logo depois do gol do São Paulo, né? Exatamente, estava 1-0 pro Corinthians, na única chance do corintiano no primeiro tempo. O Corinthians que não passou do meio-campo até os 20 minutos do primeiro tempo, teve a chance no escanteio. Murilo cabeceou, até pensei que tinha sido o Gil, mas foi o Murilo. No segundo tempo, com a entrada do Wesley também, outro erro do Luxemburgo, na minha visão. O Wesley poderia ter entrado no lugar do Adson. E se o Rojas também é um bom jogador, no final deu 2 chutes no gol, o Rafael pegou no ângulo, na coruja ali, deixou um golaço. E o Corinthians sentou um pouco no resultado, né? Sentou com o regulamento embaixo do braço, ficou com o regulamento embaixo do braço, e acabou tomando um massacre do São Paulo. Não viu a cor da bola até os 25 minutos do primeiro tempo. O Fábio usou uma palavra aí que tem muita gente colocando isso, que o São Paulo amassou, que foi um atropelamento. Foi isso, Carlão? Olha, o primeiro tempo o São Paulo impôs um ritmo muito forte, uma intensidade, muito em virtude até do clima, do ambiente que foi transformado, o Morumbi ontem. A torcida do São Paulo simplesmente deu um show e os jogadores compraram a ideia, né? E o São Paulo partiu para cima, não deixou o Corinthians respirar. Eu acho que a tática do Luxemburgo não foi uma tática errada. Ele tentou segurar o São Paulo no primeiro momento, tentou levar o jogo para o segundo tempo, mas não conseguiu. A intensidade, a qualidade, a velocidade que o São Paulo impôs no jogo não permitiu que o Corinthians usufruísse da vantagem, né? Saboreasse a vantagem que foi construída na Arena Itaquera. E o São Paulo foi superior, inegavelmente foi o merecedor. Depois, no segundo tempo, o Lucha fez algumas mudanças que deram até certo, mudou um pouco o panorama. O São Paulo retraiu um pouquinho, mas no cômputo geral foi um São Paulo merecedor da classificação, venceu com autoridade. É claro que a decisão é lá longe ainda, né? Dia 17 é o primeiro jogo, mas se a partida fosse agora, assim, hoje, por exemplo. Eu vejo o São Paulo em igualdade de condição com o Flamengo, e um momento até de confiança até melhor que o rubro-negro. É que lá em setembro muita coisa pode mudar, o próprio Sampaoli até lá já tiraram o São Paulo. Nem ele sabe se vai estar. Mas hoje o São Paulo vive o melhor momento da temporada, com cara, com identidade, com jogador protagonista. Esse é o São Paulo que o torcedor tricolor deseja. Bom, são 4h49. Aliás, deixa eu falar um negócio aqui em relação ao torcedor tricolor. Vejam vocês o que é uma classificação para uma fase aguda de Copa do Brasil. São Paulo ontem botou 62 mil torcedores no seu estádio. Senhores, 8 milhões e meio de renda. Pagou o Rames, né? Sabe o que isso significa? Quase 1 mês e meio de salário no São Paulo. 8 milhões e meio de renda o São Paulo colocou no bolso ontem, graças a um jogo de uma decisão, um jogo de uma fase mais aguda, mais terminal, né? Como diz o Tite. É muita grana. E o legal, né, que a gente comenta, eu e o Scheibe, quando a gente tá nas transmissões, quando sai a renda que o Lupe traz, ou a Adriana traz pra gente, o Scheibe vira pra mim e fala, como você faz futebol, velho? Com 30 mil de renda, 15 mil de renda. Como que você faz futebol? Hoje você mudou, paga, né, para fazer o jogo, né? Porque no interior, sim. Mas hoje fazer futebol no interior, hoje ficou muito deficitário, né? Antigamente, os clubes do interior, eles viviam com a venda de jogador. Hoje não acontece mais isso. Por isso a disparidade, né? Antigamente, vou falar nós aqui, Ponte Guarani,
nós brigávamos com a capital, não em títulos, mas hora ou outra o Palmeiras vinha, perdia, o Corinthians ia, perdia. Hoje não tem jogo mais. O Guarani empatou com o Palmeiras. Outro esporte. O Guarani empatou com o Palmeiras aqui na última rodada do Paulistão. Eu digo nós, porque foi realmente um feito. O Guarani empatou com o Palmeiras, coisa que antigamente empatar com o Palmeiras no Brinco de Ouro não era comum. Ou até às vezes resultado ruim. Não era nenhum bom resultado. Então hoje a disparidade entre interior, o futebol da capital é um esporte. O futebol do interior é outra coisa, infelizmente. Uma pergunta interessante é que até com base nesse assunto, o Guto, a final da Copa do Brasil, as finais com 2 torcidas, né? Porque o Ministério Público estava querendo ali vetar os clássicos interestaduais, né? Mas tem nada para fazer também. Isso ainda não aconteceu. São Paulo e Flamengo tem uma boa ligação também, as torcidas, né? Se dão bem também. E quer saber se dividir, tanta coisa errada para apurar, se dividissem os estádios, pensou 50-50? O São Paulo põe 50-50 no Maracanã, a mesma coisa o Será Flamengo. Será que o São Paulo coloca 50% no Maracanã? No se abrir? Meu amigo, foram 62 mil pessoas ontem. Jogo em São Paulo. Mas vamos supor, se liberassem 50-50, 60 mil ingressos no Maraca, 30 Flamengo, 30 São Paulo. São Paulino, eles colocam 30 mil no São Paulino Maracanã. É igual o Grêmio. E a renda no Maracanã também foi de 8 milhões ontem. Então, 16 milhões 127 mil pessoas os 2 jogos. Senhor. Numa quarta-feira. E eu gostei do horário do jogo de São Paulo, 7 da noite, o outro às 9h30. Acho que é legal. Esse horário é muito bom. 4h52, a gente vai para o intervalo. Na volta tem mais desabafos e tem o nosso sarcófago também, que já acertaram aqui também, mas eu vou deixar o Lupe falar. Para cumprir o protocolo. Arena CBN. Na Escola Oficina, o acolhimento abre portas. Encontramos amizades que duram uma vida. Com o ensino forte, desenvolvemos habilidades para enfrentar qualquer desafio. E com os melhores professores, aprendemos a viver. Oficina, a escola que marca a sua vida. Matrículas abertas. A Ford Transit entrega mais produtividade para o seu negócio com robustez, tecnologia, conectividade e versatilidade. Disponível também nas novas versões automáticas. A Ford Pro tem a solução completa para sua frota de veículos comerciais. Acesse ford.com.br ou visite uma concessionária mais próxima e aproveite condições especiais. Ford Pro, seu negócio em movimento. No trânsito, escolha a vida. A campanha regional do Agasalho 2023 chegou ao fim e foi um sucesso. Milhares de pessoas se mobilizaram e ajudaram quem mais precisa. Foram 248 toneladas de itens arrecadados, entre roupas, cobertores, agasalhos, sapatos e alimentos. Fica aqui nosso enorme agradecimento a todo mundo que doou e a parceria de todas as prefeituras. Cada um de vocês fez a diferença. Campanha Regional do Agasalho 2023. Uma iniciativa CBN Campinas. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Soltar balão pode colocar vidas em risco, provocar incêndios e causar danos ao meio ambiente. Quem solta balão está sujeito a punição severa e prisão. Ajude a denunciar esse crime. Uma iniciativa CBN Campinas. Sábado com 3 jogos na CBN. O tricolor recebe o líder do Brasileirão. São Paulo, Botafogo. Às 4 da tarde, com Oscar Ulisses e Rafael Prates. Na sequência, o Verdão joga fora de casa. Cuiabá, Palmeiras. Às 6h30 da noite, com Vinícius Moura e Gabriel Dudziak. E a noite termina com o Timão. Cruzeiro, Corinthians. Às 9 da noite, com Hugo Lago. E quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo com os destaques da rodada. Central da Bola. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional.
Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. 4h55, deixa eu mandar um beijo pro Ademar Valinhos, mandou mensagem aqui pra gente falando do Rames Rodrigues. É pra falar o nome certo, tá, Lupe? É Rames. Ele tá bravo com você, né? Rames Rodrigues. Você veio com essa história de Jaime ontem. Jaime Rodrigues. É pra falar Rames Rodrigues. Vai pro ouvinte. Teve um ouvinte aqui que mandou: boa tarde, CBN. Olha. Vocês não vão falar das tijoladas nas janelas do ônibus do Corinthians? Não vamos. Pois não, Jaime? Não, a gente falou um pouco do jogo do Flamengo ontem também, mas chamou a atenção o estrago que o Gerson fez no Varela também, além do pênalti. O rosto do Varela, como ele tava, O cara não podia ir pra essa partida. Eu concordo. A diretoria do Flamengo mostrou um amadorismo gigantesco. Mas não tinha o Wesley, né? Mas definiu também que quem ganhou a luta foi o Gerson, né? Porque... Não, mas não tem o que fazer ali. Não dá pra expor o jogador desse demais. Não, expôs demais. Aliás, eu vou também falar outra coisa, hein? Eu tô muito crítico, gente. Me desculpa, mas, pô, Ademar vai ficar amigão bravo, que tava lá na transmissão fica forçando toda hora. Fala, tá saindo sangue do nariz. Em momento algum saiu sangue do nariz do rapaz. Vai devagar também. Tem muita gente emocionada, né? Tem. Hoje Pelo tá amor difícil. de Deus, eu também preciso ir devagar. Vai pro próximo ouvinte. Sinceramente, boa tarde. Opa. O jogo de ontem foi péssimo. Infelizmente, o Flamengo ganhou, porque teve tal do pênalti que eu não sei se teve realmente. Não fala assim, não. Foi muito difícil o jogo, mas infelizmente ia passar do deu mesmo sorte jeito. pro Flamengo. Vamos pro próximo aí, Elton. Saudações! Opa! Criançada da CBN. Criançada. Do Arena. Olha aí. Vou entrar nessa pilha aí do desabafo. Manda. É o seguinte, solução. Futebol brasileiro. Profissionalismo da arbitragem, para eles terem mais conforto nas tomadas de decisões. Boa. Em relação ao descontrole e à desorganização, dá para melhorar muito. Posicionamento de diretoria, posicionamento de comentarista. Boa. É isso aí, tá vendo? Ele quer que a galera se manifeste mais, que corte a situação aí do árbitro ser amador, tem que ser profissional. É isso aí, vamos pro ouvinte. Boa tarde, CBN. Opa! Quem foi de vocês aí que falou que o São Paulo não perderia esse jogo por nada? Fui eu. Os corintianos tomou um, hein? Acontece. Acabou? Então fechou. Depois a gente... Põe aí o Dancing. Põe o Dancing. Anos 70. Vamos lá! Eu não tenho time, cara, mas já eu vou dar méritos pro ouvinte, porque o ouvinte ele tem sempre a razão. O ouvinte ele foi certeiro. Vou até pegar o nome dele aqui, mas eu perdi, cara. Me ajuda aí, Eliel. 4498. 4498 final. 4498 final, é isso mesmo? Não tô achando. 4498. Ó. Me ajuda aí, cara. Disco. Achei, aqui. Vai. Francisco Paranhos. Ele disse boa tarde. Esse trouxe bons parâmetros, né? Exatamente. Sobre o sarcófago, Ponte Preta 4, Futebol Birro. Em Bucareste, Romênia 3. Ele tá correto. Ele tá correto. Hoje eu não vou pedir palpite pra vocês, porque vocês falaram que o Vanderlei Luxemburgo é melhor que o Dorival Júnior. Então tá todo mundo de castigo. E o grande vencedor do sarcófago desta quinta-feira gostosa é o ouvinte final do telefone 4498, Francisco Paranhos. Amistoso, hein? A Ponte Preta fez 4-3 e esse jogo foi lá na Romênia. Foi longe. Alguns disseram que foi contra a Tunísia. Esse foi outro jogo que já entrou aqui no sarcófago. Prestem atenção, amigos. É isso aí. De cá marcou 2. E o Marco Aurélio marcou outros 2. Pai de Felipe Moreira. E o de lá? O de lá foram do Birro. Não tem a menor ideia de quem marcou. o Lukaku. Você não assinou o negócio pra me pegar lá? Eu não tenho mais acesso. Pode fechar, Elton. Ô, Elton, não acabou lá ainda não, né? Dá tempo de pôr mais um ouvinte então no ar vai, aí, mais vamos desabafo. Como você não mandou, Lu? Mandei, tem sim. O amigo seu lá não tá lá não, ó. Que mandou aqui, Boa tarde, CBN. Quem foi de vocês aí que falou? Foi o último esse. Esse é o último. Ô, Lupe, não mandou. Não, mandei, ó. Mandei, tá tudo aqui, ó. Cadê? Ó, 23. Mandei! Opa! Não mandou, não. Ó, o pastor chegou ali e falou que mandou. O pastor chegou falando que mandou, hein? Mandou ou não mandou? Ó, o 21 e o 21 não foi. Vai. 21. Vamos ver.
falar uma coisa, cara. Você precisa voltar pro interior. Quem? O Brasa tá com saudade, o Túbero não é mais o mesmo. Eu? O programa do interior tá sentindo sua falta, Eliel. Dá suas caras por lá. Volta pro interior, Eliel. A gente precisa ouvir você, cara. Olha só, hein? Olha, a torcida grande, hein? Sintoniza a CBN Ribeirão, a Que CBN moral, Campinas, que aí você vai ouvir. Infelizmente não tem como voltar agora, que eu fiz um financiamento aqui. O Alt Rádio. Precisa pagar aqui a situação. Mas depois a gente volta, um dia a gente volta. Vambora então, Lupe. Vambora, cara. Ô, Carlão, foi um prazer, viu? Hoje já cabe, né? Ô, Fábio Chaib, bora, né? Vamos lá, né? Fazer o quê? Tomar uma, né? Tomar uma. Amanhã estarei aí em loco. Traz uma coisa aí, pô. Cesta da maldade, hein? Traz um alimento. Traz uma meia dúzia aí, long neck. Aquelas que sobrou do churrasco, pô. Pode trazer. Fechado. Traz a que sobrou do churrasco, nós toma lá no estacionamento. Fechado. Obrigado, Carlão. Obrigado, Valeu, Chay. Obrigado. valeu. O Lupe, obrigado a todo mundo que esteve com a gente no Arena. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Tchau.